Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos diante das promessas para os tempos messiânicos, nessas palavras que nós ouvimos do profeta Isaías. O coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos, se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Tem muito, mas muito de esperança nessas palavras do profeta Isaías. É como se ele dissesse para nós, já naquele tempo, que o mundo que nós esperamos, neste mundo, a dor não fará sentido, o sofrimento também não terá nenhum sentido, porque tudo será uma alegria permanente. A alegria será o que existirá, o que vai ter de mais natural no mundo que se espera. No mundo messiânico profetizado por Isaías nessa primeira leitura de hoje. Então, essa esperança de dias melhores precisa mover o nosso coração, porque teve uma intervenção já na história. Que intervenção foi essa? A encarnação, o nascimento do menino Jesus, que nós vamos celebrar já no Natal. Houve essa intervenção. E a partir dessa intervenção, a história humana, a nossa história, caminha para um fim em plenitude, onde tudo isso se realizará, onde não fará sentido existir dor, não fará sentido existir sofrimento. Por isso, ele diz: criai ânimo, nós precisamos em cada dia criar ânimo para permanecermos com Deus. E ele diz também: não tenhais medo. Nós não podemos ter medo de ser de Deus, ter medo de fazer a vontade de Deus. Por isso, com este salmo que nós ouvimos hoje, com o salmista, nós podemos unir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser inteiro, para dizermos também e vivermos essa certeza de que o Senhor nos dará tudo
o que é bom. Quem caminha com essa certeza não perde a esperança. Quem caminha com essa certeza não se desespera. Não faz sentido perder a esperança se nós caminhamos com Deus, se nós estamos caminhando com Ele. Que o nosso coração se incline para essa esperança que movia o profeta. Essa esperança deve nos mover também. Nós não podemos parar nas nossas desesperanças, não podemos parar no desespero. Nós temos um Deus que olha por nós, mas que aguarda a nossa reação também, porque Ele fala que são aqueles que abrem o coração. Estes experimentarão essas alegrias, esse júbilo, essa alegria de permanecer sempre na presença de Deus. É uma intervenção que mudará, que muda a nossa vida para sempre, muda e deve mudar também as nossas escolhas. Se não mudaram, até aqui nós podemos dar nossa resposta, dar os passos necessários para que aconteça. E o que nós, na liturgia da palavra, dessa segunda-feira, segunda semana do Advento, o que podemos colher do Evangelho, o que nós ouvimos, o que vimos presente? O que este Evangelho nos ensina? Nos ensina que nós precisamos aprender a apontar caminhos de fé e de esperança. Talvez como Isaías, que na primeira leitura falava de esperança, mas também apontava de alguma forma para uma realidade de fé. Também nós precisamos apontar caminhos de fé, caminhos de esperança, de saída do desespero. E onde nós percebemos isso? Na atitude daqueles homens, daqueles amigos, poderíamos dizer assim, os amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. A verdade é que nós nos relacionamos com muitas pessoas, ou talvez você mesmo faça essa experiência, que estão tão paralisadas que elas não conseguem dar passos para conhecer Jesus, dar passos no conhecimento de Jesus. Talvez você, ou talvez você precise de um amigo assim, que te leve até Ele, que te aponte os caminhos, que ponha você diante de Jesus assim pelos telhados. Se você conhece alguém que está paralisado pelo medo, pelo desânimo, está surdo, mudo para falar das coisas de Deus, mas sobretudo paralítico, não tem reação, seja esse amigo que aponta Jesus, seja esse amigo que aponta a fé, que aponta a esperança. Mas o que é bonito na atitude destes homens, destes amigos do Evangelho de hoje? Eles não só apontaram Jesus, mas eles mesmos se tornaram acesso. Seja você este acesso à pessoa de Jesus, de maneira que quando as pessoas se aproximarem de você, forem se relacionar com você, conversar, pedir uma ajuda, que você seja este acesso com suas palavras, com o seu modo de ver. A sua vida seja o acesso para um encontro pessoal com Jesus. O que mais aqueles homens foram? Eles foram facilitadores para o encontro pessoal daquele homem com Jesus. Nós devemos ser os amigos que levam os amigos para Jesus. Nós devemos ser estes facilitadores, esses promotores do encontro que muda vidas para sempre, que determina a história, que determina os rumos. E o que Jesus realiza? Jesus cura aquele homem do que mais o afastava de Deus, do que mais o tornava doente. O que tornava aquele homem mais doente?
você que está aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, o que tornava aquele homem doente era o pecado. E Jesus o cura naquilo que o tornava distante, naquilo que o tornava sem esperança. Ele não só cura o corpo, mas cura a alma. Jesus cura o interior daquele homem, perdoando os pecados. Qual a cura que você precisa no dia de hoje? Talvez você tenha apresentado muito pedidos de cura física, mental, talvez. E a cura da alma? A cura daquilo que te torna doente. A cura daquilo que te afasta de Deus e te faz permanecer longe dele, permanecer distante, sem ânimo e sem esperança, desesperado, sem graça, longe da graça, fora da graça, vivendo como um desgraçado. Porque quem não está em estado de graça vive como um desgraçado, não tem graça. E Jesus, além de nos dar esperança, de nos fazer crescer em fé, nos faz viver em graça. E a cada passo que damos, cada escolha, cada resposta, nós podemos nos alegrar em poder ser amigos que apontam Jesus, mas também em poder ter amigos que fazem isto conosco. Ter o interior curado para poder ajudar no processo de cura dos outros. Também nós precisamos dessa cura. Só assim nós seremos de fato plenamente felizes daquela maneira que profetizou Isaías na primeira leitura. Do contrário, viveremos de máscara, viveremos de caricaturas de felicidade de carnaval. Não seremos felizes plenamente. E o que é a felicidade? A felicidade é uma pessoa, mas a felicidade é um encontro. A felicidade é a escuta. A felicidade é a troca de olhares. Aquela troca de olhares entre Jesus e os amigos que levaram o paralítico, entre Jesus e o paralítico, entre Jesus e aquele que teve os pecados perdoados, para que ele se tornasse plenamente homem, para que ele se tornasse homem de verdade. A felicidade é o encontro com uma pessoa. A felicidade é a transformação gerada por Jesus no nosso coração. É a transformação gerada por Jesus em nosso interior. Felicidade é a abertura para todas as novidades, propostas queridas por Jesus para nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.